Bom, oi gente, tudo bom? Hoje eu convidei para estar aqui conosco aí nesses minutinhos aí de conversa, um advogado na área ambiental super conhecido aqui no nosso estado e hoje no Brasil todo, que é o Alexandre Burman, né? O Alexandre, ele é mestre em avaliação de impactos ambientais em mineração e é doutorando em direito ambiental. A gente também tá, né, faz duas direções já, né, por duas conjuntos, né, de administração ali. Ele é secretário-geral da União Brasileira da Advocacia Ambiental, que hoje concentra, né, pelo menos os advogados com maiores destaque, os mais conhecidos, enfim, da advocacia ambiental, seja da advocacia pública ou da advocacia privada, né? E o Alexandre vai conversar um pouquinho com a gente sobre conversão de multas ambientais. Então, a gente até já falou ali, né, sobre a esfera administrativa, enfim, mas esse é um ponto bem específico que o Alexandre conhece bastante, né, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, então. Então, tá contigo, Alexandre. Muito obrigada por estar aqui. A gente sabe que esse momento é um momento diferente, né, especial. A gente está nessa situação, né, aqui fechadinho, todo mundo, não por uma opção, né, a gente está porque de fato tem que se cuidar. Eu agradeço muito ter aí encontrado um tempo para falar conosco, porque tu, né, tem família, tem esposa, tem filho, tem cachorro, né, e encontrou um tempinho aqui para se dedicar para a gente, então muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Sempre um prazer, né, te atender, né, sempre que há pedido, não é um pedido, é uma ordem, né, e especialmente vindo também da PUC, né, eu sou filho da PUC, além disso, a Fernanda foi minha professora, né, uma especialização de bastante tempo atrás, né, em 2004, na Esqueci de PUC, dizer, o professor Alexandre também é especialista em direito ambiental. em direito ambiental, e fui também aluno, né, do direito da PUC, formado em 1997, né, faz tempo, né, 23, vamos para 23 anos de formado, né, 22, 23 anos. Então, obrigado pelo convite, e a Fernanda pediu para eu conversar um pouquinho sobre essa conversão de multas em serviços ambientais, que é um instrumento, né, do processo administrativo ambiental. Sempre quando a gente vê o noticiário, especialmente as manifestações dos nossos governantes falando que existe uma indústria de multas, né, existe uma aplicação severa de multas, e muitas vezes se estabelece esse tipo de instituto da conversão como um mecanismo de abrandamento, vamos dizer assim, das penalidades ambientais, o que eu, na verdade, reputo como uma percepção um pouco equivocada, né? Porque a conversão das multas ambientais, ela não é recente, né? Apesar de, se a gente olha no noticiário, parece que foi criada muito recentemente, foi o governo Temer que criou, se a gente procurar essa notícia, ou foi o governo Bolsonaro, o que não é verdade. A sistemática da conversão das multas ambientais, ela já é de longa data, desde pelo menos 1999, quando tem o decreto 3179, que fala disso, essa possibilidade de converter uma multa num serviço ambiental. E nessa modalidade, assim, digamos, mais recente e mais moderna do que a gente estuda, ela acaba sendo uma forma de solução alternativa ou solução adequada de conflitos, né, dos conflitos ambientais, obviamente dentro de uma esfera administrativa. Nós estamos tratando aqui dessa conversão de multas na esfera administrativa. Provavelmente com a Fernanda você já deve ter visto, né, que a responsabilidade ambiental lá prevista no parágrafo 3º, especialmente no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, ela fala, lá está consolidada a tríplice responsabilidade ambiental, né? Responsabilidade penal, a responsabilidade civil, né, que é a obrigação de reparar o dano causado, e a responsabilidade administrativa. A infração, a responsabilidade administrativa significa uma infração que eventualmente um cidadão comete, né? Ele descumpriu uma legislação, descumpriu uma norma, e por isso ele está sendo multado, está sendo sancionado, né? É o mesmo caso, né? A gente trazendo para o mundo real, né? Eu sei que
o direito administrativo, existe uma certa, às vezes, uma dificuldade dos alunos entenderem, mas é pegar o cidadão que descumpriu uma norma de trânsito, né? Passou em alta velocidade por um pardal, ele vai sofrer uma multa de trânsito. Ele descumpriu a legislação de trânsito. Na esfera administrativa ambiental, ele descumpre uma norma ambiental, ele é passível, não que ele vá ser multado, né? Ele é passível da sanção ambiental por descumprimento da norma. E no momento que ele descumpre essa sanção ambiental, ele recebe um auto de infração, né? Uma possibilidade, né? Uma perspectiva de aplicação de uma multa ambiental. E quando ele tem essa perspectiva de multa ambiental, ele tem algumas possibilidades, né? A possibilidade de pagar a multa, ele pode, não quero discutir isso, né? Eu vou pagar essa multa porque eu reconheço a minha responsabilidade administrativa, eu reconheço que eu fui infrator, né? Ele tem a possibilidade de, ao pagar, ele pode parcelar, não vou pagar, eu reconheço, mas eu vou parcelar. Ele tem a possibilidade de se defender, ele vai dizer, não, eu não concordo, né, com isso que esse auto de infração que foi aplicado, né, eu tenho um prazo para minha defesa, e nessa defesa eu vou me manifestar e vou apresentar os meus argumentos, as minhas razões, né, para que eu desconsidere essa multa seja julgada improcedente. E eu tenho, né, o infrator, no caso, tem a possibilidade de firmar um termo de compromisso ambiental, que é um termo administrativo, para quê? Para converter o valor dessa multa em um serviço ambiental. Então, dentro da esfera administrativa, não tem uma relação direta com o dano ambiental. Ele não vai usar, em regra, esse valor de multa ambiental que foi se transformado em serviço para lá recuperar aquele dano, porque, vocês sabem, são esferas diferentes, penal, civil e administrativa. Então, na regra geral, né, esse recurso da multa convertida não é aplicada no dano. Ele vai ter uma multa. Vamos pegar um caso que o cara, eu uso sempre um desvio de curso d'água, né, que é uma coisa fácil. Tem ali um córrego, a empresa quer fazer um loteamento, e para fazer o loteamento ela existe uma distância mínima que ela tem que respeitar, né, as áreas de preservação permanente, e ela, para se beneficiar, ela faz um desvio do curso d'água sem o devido licenciamento. Ela vai ser multada por conta disso. Além de ser multada, ela tem uma obrigação civil de quê? Reparar esse dano. Qual é a reparação do dano mais que a gente pensa de forma correta? Seria voltar o curso d'água ao trajeto original, né? Então, o trajeto original do curso d'água é a reparação mais clássica, ou mais correta do que seria do dano. Se não é possível fazer essa reparação, daí vai ser admitido outros meios, como a compensação e tudo mais. Ponto. Isso é o dano ambiental, reparação civil. Além disso, ele sofreu uma multa. Ele fez a obra sem o devido licenciamento. E aí ele vai ter uma multa de 5 mil, 10 mil reais, aí os valores são previstos na legislação. Se ele não escolheu pagar, se ele não escolheu parcelar, e se ele não escolheu se defender, ele pode converter. Ele pode pegar esse valor da multa, pegar o valor hipotético de 10 mil reais e usar para transformar em algum serviço ambiental que ele queira fazer, de acordo com um rol estabelecido lá no Decreto 6514 de serviços ambientais disponíveis para os processos administrativos ambientais. Então, ele vai poder usar em educação ambiental, em proteção da fauna e da flora, em recuperação dos recursos hídricos, em melhoria da qualidade ambiental. O rol de atividades e serviços é um rol bem amplo, né? E não tem essa relação com o dano. Por exemplo, ele fez essa... Não, ele pode ser condenado igual, ele vai ter que fazer, daqui a pouco pode ter a possibilidade de uma condenação na esfera civil para fazer a reparação do dano, e na esfera administrativa, em vez da multa, ele faz a conversão. Sim, ele inclusive não precisa nem ser condenado, né? Ele pode recuperar de forma voluntária, voluntária. Né? Uhum. Ele pode, o Ministério Público ou até o próprio órgão ambiental dizer, olha, esse dano tem que recuperar, e ele concorda. Vou recuperar o dano. Só que além da recuperação, que ela é de natureza civil, ele tem essa obrigação, o descumprimento da legislação, né?
E aí a questão é que, claro que depende da norma, né? Conceitualmente, a gente deveria usar a premissa de que, para ele fazer a recuperação do curso da água, no exemplo hipotético que a gente está usando, ele deveria usar o recurso que ele tem, né? O recurso da empresa lá para isso. Para ele pagar a multa, ele não vai usar, ou transformar em serviço, ele não vai usar esse serviço lá na recuperação do curso d'água. Ele vai, por exemplo, plantar árvores para melhoria de uma APP, ele vai entregar lixeiras para coleta seletiva, ele vai criar um programa ou jogar recursos para um programa de monitoramento da qualidade do ar, serviço que é uma forma de acordo, não deixa de ser uma forma de acordo, porque ele vai propor, eu quero entregar lixeiras para a cidade para que isso aí seja utilizado pelo órgão ambiental. E a administração pode dizer, eu concordo com isso. Bom, é um instrumento interessante, eu preciso de lixeiras. A administração pode dizer, não quero, eu já tenho lixeiras suficientes, né? Mas eu tenho aqui um programa de recuperação de mata ciliar, eu preciso de que o infrator pague tantas mudas. O cara vai dizer, pagar mudas é interessante para mim, eu vou plantar as mudas que tu entende. Então, é uma forma de acordo, é uma forma de conciliação. E a mudança mais recente na legislação, e eu estou falando isso no âmbito federal, tá? Até para ficar claro, porque, obviamente, que tudo isso pode mudar de acordo com dentro da autonomia do ente federado, né? O estado tem uma regra um pouco diferente, até a gente pode falar disso, o município pode usar uma regra diferente, né? O estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, cada um tem uma regra diferente em relação a isso. A gente está falando isso dentro do processo administrativo federal. No processo administrativo federal, agora, dentro dessa proposta do núcleo de conciliação que existe... Do NUCAN, né? O NUCAN, o governo oferece, né? O governo diz, olha, tu tem esse leque de oportunidades aqui para ti. Na versão anterior, esses termos não eram muito utilizados porque era prerrogativa da defesa, a defesa que tinha que propor isso. E aí, né, a parte não sabia, o advogado que não é especializado não sabia, né, ficava aquilo ali, então as opções eram reduzidas. Nesse momento, até uma questão de transparência, que eu achei esse ponto correto, né, o governo diz, tu tem essas opções aqui, tá aqui as cartas na mesa, então você escolhe o caminho que ele quiser. Importante salientar que a conversão do valor da multa importa, sim, num reconhecimento tácito, né, num primeiro momento, reconhecimento tácito da responsabilidade administrativa, né? A instrução normativa mais recente aí do IBAMA 02/2020 fala que porque o que acontece? Para ti, quem faz a conversão é a autoridade julgadora. No momento que ela julga o auto de infração, ela diz: julgo a multa, né, procedente e eu converto essa multa num serviço ambiental. Para que não fique nenhuma dúvida em relação aos alunos, especialmente, né? A pessoa recebe o auto de infração e aquele auto de infração ela é uma perspectiva de multa. Sim. Ninguém tem uma multa aplicada sem que ela possa se defender. Princípio da ampla defesa previsto constitucionalmente, contraditório, previsto na Constituição. Então, essa pessoa ela tem a oportunidade de se defender ou não. Então, ela pode se defender, como eu falei, daquelas opções que ela estava desde o início. E, ao final, a autoridade julgadora, uma junta de julgamento, o secretário de meio ambiente, né, vai dizer, ok, tua multa é procedente, mas eu vou converter ela. Converto num bem, num serviço que vai ser executado pela parte. A vantagem no processo administrativo federal é que, se tu vai por essa linha de propor uma conversão, tu tem desconto no valor da multa. Então, a tua multa, que era de R$10.000, naquele exemplo hipotético, ela tem um desconto de 40%, 50% ou 60% de acordo com o momento que se pede. Se a parte pedir a conversão lá no iniciozinho do processo, no momento que ela pediu, que ela recebeu o auto de infração, ela recebe 60% de desconto. E aí ela vai usar esse recurso de 40%, é o que sobrou, os R$4.000, para fazer um serviço. Então, ao invés de ela pagar 10.000, ela faz um serviço de 4.000 e assim sucessivamente. Se for lá no momento do julgamento é 50% e no momento do recurso é 40%. De uma forma assim bem
sintética e bem resumida, é assim que funciona, né? Essa conversão do valor da multa, ela é transformada numa espécie de contrato, num título executivo extrajudicial, onde vários requisitos devem ser cumpridos. Entre um dos requisitos, né, a reparação do dano, e aí se retorna uma aproximação entre a esfera administrativa e a esfera civil. A conversão, ela não te elimina a obrigação de reparar o dano na esfera civil, e tem diversas cláusulas, inclusive para um caso de inadimplemento. Se ele não cumprir a inadimplemento, aquele título executivo extrajudicial pode ser executado pela Procuradoria do município, do estado ou da União que está envolvida nesse caso. Eu acho, até achando, a gente teve aqui outro dia conversando com o Talden, e ele chamando atenção para o TAC como uma forma de solução alternativa de conflito, e a gente acabou vendo assim, não, mas o termo de compromisso ele também é uma forma, né, de resolução de conflito muito mais rápida, em que todo mundo senta nessa mesa, né, e aí está ali o empreendedor, ou quem seja ali, que esteja ali considerado, né, o poluidor, o degradador, enfim, o Estado, e aí por isso a importância também da presença de alguém, de um advogado, né, que realmente compreenda a área, né, que conheça o caminho, porque de fato o processo administrativo ele é uma situação que não é conhecida, né, das grandes pessoas, né, tipo, não tem uma divulgação grande como é, mas vamos estudar processo civil, vamos estudar processo penal. O processo administrativo ele sempre ficou, parece que numa situação menor, né? E na área ambiental, como ele é importante, né, Alexandre? E aí tu, como expert nisso, né, tanto no processo administrativo quanto na fiscalização, é bom que sempre ressalte, né, esse ponto. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A presença de um advogado, porque nesse ponto, né, até que tu e o Talden conversaram, né, a necessidade dessa participação do advogado, porque uma das possibilidades que a gente pode fazer dentro do termo de conversão, né, nesse momento de conversão, na assinatura de um termo de compromisso, é tentar ressalvar uma inexistência da responsabilidade da parte. Poderia um advogado forçar uma indicação de cláusula que diga, olha, eu vou converter o valor da multa, né? Só que esse serviço que eu estou prestando, ele não significa que eu estou reconhecendo a minha responsabilidade. Ele poderia dizer isso, né, para fins que esse tipo de julgamento não afete as outras esferas, né? Então, porque, obviamente, estrategicamente, faz diferença tu ter isso aí consignado num termo de compromisso ambiental ou no termo de ajustamento de conduta, como bem o Talden deve ter falado. Então, sem dúvida nenhuma, né, a participação de um advogado especialista, né, e nessa área do processo administrativo, né, no licenciamento ambiental também, faz uma grande diferença, né? E até para entender as nuances, né? Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, que é a nossa realidade aqui mais próxima, ele não tem essa figura dessa conciliação prévia, né? Existe uma possibilidade de conciliação, mas num segundo momento, né, que é aqui chamado de atendimento ambiental, né? Existe também várias nuances que estão sendo discutidas, né? E a Fernanda conhece bem, porque participou dos debates em relação à mudança estabelecida aqui no estado pelo Código Estadual de Meio Ambiente, que foi aprovado muito recentemente. E as normativas que tratavam do termo de compromisso estavam vinculadas, através de decreto, né, vinculadas à legislação anterior. Quando a legislação anterior foi revogada, né, tacitamente a gente tem entendido que a regulamentação dos termos de compromisso também foi revogada. Claro. A gente tem que bater nessa regra. Então, neste momento, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma lacuna em relação a como vai funcionar e até tentando imaginar o que o Estado vai se propor ali na frente, né? Porque a sistemática do Estado do Rio Grande do Sul, diferentemente do governo federal, que tem essa possibilidade de desconto de 40%, 50% e 60%, o Estado do Rio Grande do Sul, na legislação anterior, ele admitia o desconto de até 90%, a conversão de até 90%. Né? Mas não é um desconto, né? As pessoas têm a entender que, um desconto, não, esse 90% ele deveria ser usado lá para a realização... Sim, não é abatimento do valor, né? Eu vou usar esse valor na conversão. Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa, eu recebi um desconto. Não recebeu desconto. Vai pagar, só que não vai pagar em pecúnia. Né? Tu vai pagar em serviços ambiental, exatamente. E agora essa modalidade nova com a lei nova do novo Código Estadual do Meio Ambiente,
existe uma possibilidade, né? O Estado, talvez com até um pouco de fito arrecadatório, possibilitou um pagamento antecipado de 50%, com desconto de 50%, né? Desde que a parte renuncie, né, a todos os recursos e termos que ela poderia fazer, né, uma renúncia administrativa, e ela vai ter um desconto de 50%. Mas aí a gente vai ter que esperar um pouquinho como é que vai ser essa regulamentação aí, tanto do processo administrativo como da conversão das multas ambientais em nível estadual. Aproveitando já aqui, né, para deixar fazer o spoiler, né? Em seguida vai estar saindo um livro, né, fazendo comentário ao novo Código Estadual de uma associação aqui nossa, que tanto eu quanto a gente fazemos parte da diretoria, que é a Associação Gaúcha dos Advogados, né, na área ambiental e empresarial, que vai sair e vai ficar bem bacana, eu acho, né, que é um olhar bastante crítico que está sendo ali evoluído, fazendo uma comparação entre as normas e discutindo um pouco essa legislação nova que veio, inclusive nesses pontos, né, chamando a atenção do que tem buraco, no que tem, né, o que tem lacuna, omissão, o que está confuso, né, o que a gente ainda tem que se preparar para encarar pela frente. Mas te agradeço muito mesmo, Alexandre, tu ter disponibilizado teu tempo. Te confesso que fico com vontade, depois, se tu tiver disponibilidade, de conversar um pouquinho com a gente sobre fiscalização, né, que é uma expertise tua, né, mesmo que seja ali um pouquinho, né, poucas palavras aqui, né, mas para a gente estabelecer aqui, né, esse livro aqui que eu fiz, que eu estou atualizando, que tem a apresentação aqui da minha querida Fernanda, né? Então, e é um prazer, assim, me um livro ajudou muito excelente. para fazer esse livro, né? E é um livro excelente, é uma referência mesmo, como eu disse antes, assim, nós temos poucas pessoas hoje dedicadas ao estudo do processo administrativo ambiental, da fiscalização nesse cenário, e realmente o Alexandre se destaca nesse sentido, realmente é hoje a grande referência nessas temáticas, né? Então, se um dia tu tivesse, se a gente continuar por algum mais tempo aqui trancadinho, né, você conseguir um intervalinho, conversar um pouquinho com a gente sobre esse teu livro, que em seguida vai sair também a edição nova atualizadinha, né? Tá bom? Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz ali com a tua participação, te agradeço, né, essa disponibilidade, né, uma disponibilidade à disposição, né, de estar aqui com a gente nesse período tão esquisito que a gente está vivendo. Tá? Tá bom. Obrigada. Muito obrigado, sempre à disposição e até uma próxima, sempre à disposição, quando me convidar, eu tô presente aí para ti, tá? Beleza, beijo.